Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu te falei isso justamente porque eu acho que vocês, na época de vocês, e os que antecederam, e os que vieram um pouco depois, estavam preocupados com êxito. Eu tenho a impressão que o ator jovem hoje está preocupado com fama. São coisas diferentes. Pode ser. Interessante, interessante. Essa diferença que você faz é interessante. Nós tínhamos muita preocupação. Eu pertencia a um grupo de pessoas muito preocupadas em ter público, em se comunicar com o público, que o público estivesse interessado, quer dizer, fazer coisas que interessassem ao público, né? Não apenas uma exibição minha, pessoal, coisas, minha beleza física, sabe? Não tinha muito a ver com isso. Essa coisa de beleza física, é claro que sempre foi importante, e ela é importante, em várias coisas da vida humana. Infelizmente, as coisas são assim, né? Ser uma mulher bonita, um homem bonito, ajuda você em outras profissões também, mas na nossa ajuda muito. Mas não era esse não era a tônica. A tônica era o cara dá o quê? Né? Qual é a substância? Só que o bonito envelhece e é esse que segura. Tem uma frase do Antônio Bandeiras que diz isso: com o tempo cai o cabelo, cresce a barriga e só sobra o ator. Exatamente. Eu sou autor de teatro e eu não gosto, eu gosto de um teatro mais refinado, um teatro mais requintado, e vira e mexe acaba acontecendo de ter que me render ao popularesco, e eu me incomoda um pouco, para te falar a verdade. Eu não gosto desse tipo. Eu gosto de teatro como transformação. Eu acredito no teatro transformador. Mas, enfim, isso é outra coisa. Você, no começo de carreira, na primeira fase, você era de pedir papel, porque você é um realizador. Eu estou percebendo que você é realizador, você faz. Mas você pedia papel, você ligava para diretor, ligava para autor, estou aqui, quero fazer. Você vê problema nisso? Não, eu não fazia isso, não. O início de carreira não foi assim. O início de carreira foi produzir coisas para onde eu trabalhasse, né? Ou que eu dirigi, ou onde eu atuava. E eu era convidado para atuar. E fiz bastante trabalho como ator, né? Eu tenho três longas que eu dirigi até os 27 anos. Depois eu fiz mais um longa que nunca foi finalizado, que não vale, e dirigi 2 curtas. Também depois de fazer os longas, bem depois. E o último curta eu resolvi que eu queria fazer um filme para os meus filhos, que eram pequenos, e fiz uma fábula infantil que eu criei. Mas eu não pedia, não tinha uma coisa de pedir papel, não. Não tinha isso. Mas você não vê problema nenhum, né? Não, eu nunca tive. Pois é, tá vendo? Eu tenho uma coisa de ser. Não é privilegiado, mas não porque foi um privilégio. É que eu sempre tive um trabalho reconhecido e me permitiu que
ampliar em outros trabalhos, né? Então, eu era convidado porque estava dando certo um outro trabalho que eu fiz e assim por diante, porque as pessoas gostavam, os outros diretores gostavam do que eu estava fazendo, ou os autores gostavam, e então me convidavam para fazer. Isso também valeu quando eu entrei na Globo, que eu já era consagrado no cinema e tal, premiado como diretor, melhor filme, ator e tudo, né? E aí eu fui para a televisão e acontece a mesma coisa. Então, nesse meio, eu entrei em 2002. Casa das Sete Mulheres. Até 2020, 18 anos, eu fiz 17 novelas e 2 séries. Como é que foi? Como é que foi a entrada na televisão? Foi convite? Você buscou isso? Foi convite. Tinha havido já antes umas sondagens da Globo, mas que nunca, ou o papel não era bom, ou a grana não era boa. Porque era uma coisa assim, não, você vai fazer Globo, você vai ser visto. Então, estou um pouco ligando. Eu tenho família para criar, eu faço cinema há 20 anos, eu vou... E aí, de repente, o convite foi para fazer um protagonista numa série de coisas que aconteceram no estado de onde eu vinha. Isso que eu ia te perguntar. Mas o Bento Gonçalves. Então, o fato de ser um gaúcho histórico, de você ser gaúcho, ser formado em história e ser ator, já consagrado, será que foi motivo para o convite ter surgido? Certamente. Eu tinha feito um filme chamado Neto Perde Sua Alma, e esse filme foi usado como referência para a Casa das Sete Mulheres. E o Neto Perde Sua Alma é um filme em que eu, fazendo o General Neto, estou em todas as cenas. Faço todos, e fui premiado por esse filme, tudo. Vi o filme também, teve uma bela carreira. E quando eu fiz a primeira conversa com o Jaime Jardim, lá na Globo, as salas de produção, a sala dele, sala da secretária, sala de produção de figurino, de cenário e tal, passavam nos monitores, em cima, assim, no alto, o Neto Perde Sua Alma, em looping. Passava em looping. Ele era a referência. Era natural que me convidassem, né? Quem ia fazer antes era o Fagundes. O Fagundes chegou aí para o Rio Grande do Sul, deu entrevistas como o Bento Gonçalves. O Antônio Fagundes, não o Nico Fagundes. Porque tem o Nico Fagundes que é gaúcho também, né? Não, o Antônio Fagundes ia fazer. E aí depois, uma decisão do Jaime Jardim, olha, preciso de um outro tipo de ator. E aí eu fui convidado para fazer. Eu vou dizer de novo, protagonista de uma história que passava no meu estado, e o cara era o Bento Gonçalves, o grande herói do estado. Levou um certo tempo para acertar a grana, mas também não tanto tempo assim, e aí eu fiz a novela, a série estreou no dia 7 de janeiro. Um mês depois, a Globo me propôs um contrato de 4 anos. Foi um trabalho primoroso a Casa das Sete Mulheres, né? Você certamente conhecia a história do Bento Gonçalves. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para um ator, é mais responsabilidade interpretar alguém que já existe, alguém que existiu de verdade? Olha, cara, eu faço uma coisa assim, quando é alguém que já existiu, aí, de novo, né, o historiador fica muito à vontade, porque eu compreendo a época em que essa pessoa viveu. E passo a estudar, conheço as coisas que aconteceram na vida dela, mas eu crio o personagem de acordo com a dramaturgia, não com a história. Então, porque é um romance, é uma ficção histórica. Então, a parte de ficcional é muito importante. Se você sacrificar a parte ficcional para ressaltar a parte histórica, você perde a dramaturgia, você perde o interesse das pessoas. E eu entendi a Maria Adelaide na hora, e nós fizemos uma dupla boa, ela escrevendo para mim, e o retorno que eu dei para ela, e foi muito bom, assim. Eu sempre faço dessa forma, sabe? A última novela, eu fiz a última novela antes da pandemia, né? Novela que terminou no dia 12 de março, e no dia 17
parou tudo no Brasil. E essa novela chamava-se Éramos Seis, e eu faço um libanês. E esse libanês eu estudei uns 3 meses, coisas de aula de libanês, como é que faz, como é que se diz isso, como é a expressão para aquilo e tal. Chegou um momento que eu disse, tá, agora fazer o seguinte, ó, agora eu vou fazer do meu jeito. E eu comecei a desenvolver um jeito que já não era mais aquilo que eu tinha aprendido, mas era algo que vinha do personagem que estava sendo escrito. O personagem era aquilo que eu estava fazendo. Tanto que os libaneses, hoje em dia eu namoro uma libanesa, que disse que ela ficava impressionada porque eu era igual aos libaneses. E os libaneses que vinham fazer figuração nas cenas de casamento e nas festas da novela, vinham me cumprimentar porque era perfeito o que eu estava fazendo. E eu, para mim, internamente, eu dizia assim, olha, eu estou fazendo um libanês disléxico. Ele fala mal libanês e fala mal português. Então... Você viu briga? Entende o que eu digo? Eu fui para a dramaturgia, em vez de fazer me preocupar muito com a fidelidade ao detalhe, digamos assim, né, do jeito de falar e tal. Eu fui para a dramaturgia, eu botei a emoção no que eu tinha que falar, com algumas coisas, criei umas repetições, somei vários verbos na mesma frase, umas coisas assim, e, poxa vida, ficou engraçado. E aí acabou sendo um vilão engraçado. Eu quero falar de composição, mas eu quero falar de 2 coisas que a gente tocou de passagem e eu queria me aprofundar um pouco mais. Você, como autor, você reconhece a assinatura? Porque todo autor tem uma assinatura, tem um universo, tem um jeito de escrever. Você reconhece em cada autor, isso aqui é Maria Adelaide, isso aqui é Manuel Carlos, isso aqui é Silvio de Abreu. Dá para identificar? Você tem a tua assinatura? Alguns dá. Ah, se eu tenho. É. Você tem o jeito que você fala, isso é Werner? Não sei. O que você acha? Perguntar isso para as outras pessoas. Eu diria que Maria Adelaide, a gente reconhece que Silvio de Abreu, certamente a gente reconhece. Né? E tem muita coisa assim, ó, quando o ator ele percebe como um determinado autor escreve de forma a poder ser falado, que é muito difícil. A gente pega muito texto que é muito difícil de falar, porque é embolado, as respirações não funcionam, você tem que interromper frases para respirar, você não tem um jeito, uma melodia legal para dizer as 4, 5 frases que você tem que dizer num parágrafo só. E tem autores que casam exatamente na boca do ator. Né? E tem autores que sabem escrever para aquele ator. Para mim, o Silvio de Abreu escrevia de uma forma impressionante. E a Maria Adelaide também. E eu fiz uma coisa, né, com a Maria Adelaide, ela escrevia tão bonito, que eu nunca alterei o texto dela. Eu sou o rei da alteração.